Olá pessoas, está começando mais um vídeo especial do Acervo Maldito, que é sobre a série de Salomão e suas lendas. Para quem está chegando agora e não sabe do que se trata, tem 3 links aqui na descrição abaixo e recomendo que você veja os vídeos anteriores antes de assistir esse aqui, mas fica a seu critério. Nos vídeos anteriores nós tratamos de assuntos que são perspectivas, pontos de vistas distintos de outras crenças e culturas em relação ao rei Salomão. E hoje nós vamos tratar de assuntos relacionados às lendas sobre as lendas. Em resumo, lendas sobre lendas são assuntos, lendas, obviamente, geradas a partir de toda essa discussão que nós tivemos aí no decorrer dos vídeos anteriores. Ou seja, são assuntos que são hipóteses consideradas por filósofos, até mesmo por religiosos, ou até mesmo por alguma sociedade secreta, por assim dizer, como as pessoas costumam chamar. De qualquer forma, são assuntos discutidos, são lendas sobre lendas, e eu espero que você, obviamente, saiba como separar esses fatos. Bem, eu começo falando sobre as lendas que geraram a hipótese de que Salomão, na verdade, nunca morreu. Ele ainda está vivo. O assunto é tão complicado e as lendas são tantas que se eu for detalhar cada um aqui, eu acho que daria para escrever um livro de 5.000 páginas e daí para mais. Mas eu vou tentar resumir essa questão aí de que Salomão nunca teria morrido, essa hipótese. Bem, veja só o seguinte. Como bem sabemos, no testamento, o suposto testamento de Salomão, ele fez porque foi algo que ele queria deixar como herança antes de morrer. Mas algumas pessoas discutem a hipótese de que ele nunca morreu em carne e osso, por assim dizer, de que ele realmente vive e está entre nós até hoje. O fato é que essa filosofia e toda essa lenda é discutida porque Salomão obtinha um conhecimento muito grandioso e que, na verdade, ele teria apenas forjado sua morte ou omitido esses fatos porque ele tinha conhecido algo mais naquele anel que ele havia recebido, pois aquele anel que ele havia recebido, aquele selo, por assim dizer, ele não representava só o domínio e o comando dos demônios, conforme a gente aprendeu nos vídeos anteriores, mas como também nele, naquele sinal, haviam segredos que a pessoa que decifrasse, que no caso Salomão, poderia conhecer sim a vida eterna em todos os sentidos. Esse fato é tão controverso e tão polêmico que ele é discutido em vários termos, em vários aspectos, como por exemplo, existe aqueles que dizem que Salomão poderia ter ganho a vida eterna em carne e osso, assim como existem também aqueles que dizem que Salomão ganhou a vida eterna em forma espiritual. Um fato curioso, a pedra filosofal, você já ouviu falar? Em resumo, a pedra filosofal é a ideia de que se pode ter vida eterna ou até mesmo transformar qualquer tipo de metal em ouro. As pessoas que discutem essas lendas acreditam que Salomão tenha deixado uma brecha para que no futuro, um tempo mais adiante, alguns filósofos ou até mesmo, vamos por assim dizer, alquimistas tivessem a chance de descobrir algo relacionado a tal pedra filosofal, principalmente se tratando do lance de vida eterna. Bem, e por que eu digo brechas? O fato é simples. Acontece que se discute a hipótese de que aquele selo que Salomão recebeu não servia apenas para ele dominar os demônios, como também tinha outros mistérios e outros segredos por detrás dele, que aquele que decifrasse poderia conseguir até conhecimento avançado, tão avançado que seria capaz de se livrar da própria morte, ou, em outras palavras, ter a vida eterna. A amplitude de toda essa lenda, de todo esse assunto é muito extensa, mas um exemplo bem interessante é que existe também a crença de que todos os elementos que conhecemos como água, ar, fogo, todos esses elementos naturais são apenas derivados de um único elemento chave criado pelo próprio Criador, que, se misturados da maneira exata, seriam capazes de dar ao homem quase tudo ou tudo aquilo que ele quisesse, principalmente o que estamos dizendo em questão, ou seja, a vida eterna. Uma outra lenda sobre lenda muito interessante aborda a hipótese de que Salomão tenha sido um maçom. Sim, tenha sido
um iniciado na maçonaria. Eu vou tentar resumir uma lenda bem interessante para a gente falar das lendas que ela geram. Eu começo falando sobre o rei Irão, um rei antigo que era rei do Líbano, que teria recebido um pedido de ajuda de Salomão para poder construir o templo. O rei Irão, então, resolveu concordar e mandou para Salomão um de seus homens, um ferreiro muito peculiar, muito sábio, chamado Hiram-Abif, ou Hiram-Abif, como alguns preferem aí. A lenda diz que Abif ou Rabif, como queiram, era muito sábio mesmo. Ele era o único ali capaz de compreender as instruções dadas por Salomão na construção do templo. Só que parece que a história de Abif foi bem trágica, porque veja só, é a mesma coisa você pensar assim, em hierarquia. Nós temos lá o engenheiro, o arquiteto de todas as coisas. Ele vai lá e dá a instrução. Depois alguém vai lá e chefia toda aquela construção. No caso a gente tenta colocar Salomão nesse ponto. E aí precisa de alguém para entender um engenheiro, para entender todo o esquema da obra que deve ser feita. E no caso, essa pessoa seria o Abif. E ele acabou sendo morto por causa disso, porque os outros engenheiros, assim, entre aspas, por assim dizer, não entendiam nada do que estava nas instruções de como deveria ser executado o templo, e isso acabou causando assim uma certa inveja, e eles assassinaram o Abif, que era o único ali capaz de ler as instruções de Deus para Salomão, de Salomão para os construtores. É lógico que eu estou dando só o resumo da lenda e eu sei que você deve estar se perguntando: ué, mas nos vídeos anteriores você não disse que a lenda diz que demônios construíram um templo? Pois é, aí é que vem a lenda sobre lenda, pois acontece o seguinte: não é porque Salomão entendia ou tinha alguém que entendesse as instruções de construção do templo que significa que os demônios entendiam também as instruções, porque eles não tinham acesso às instruções. Eles foram colocados como escravos para fazer o trabalho pesado, duro, tipo como uma punição, por causa de toda aquela história que eu dei no começo, lá no início, sobre ele ter roubado o salário, eles terem roubado o salário de um trabalhador, um operário do templo. Além dessas lendas sobre lendas, lembre-se bem desse fato, existe também a discussão de que Abif, ou Rabif, teria sido morto pelas mãos de homens do Salomão, pelo fato de que ele se apaixonou pela esposa de Salomão, e alguém lá, não o próprio Salomão em si, teria sim matado ele por traição. Bem, em resumo, não dá para saber exatamente o que aconteceu com Abif, se é isso ou se é aquilo, seja lá como for. São lendas que são discutidas em paredes fechadas, mas que, em resumo, querem dizer o seguinte, que Salomão teria tido instrução maçônica. Bem, com isso eu concluo todo esse especial da seguinte forma: Salomão foi um rei importante. Ele foi visto de formas diferentes, distintas pelas mais variadas culturas, por diversos tipos de pensamentos, crenças ou filosofias. O seu legado é tão importante e perpetua tanto que funciona até os dias de hoje que, querendo ou não, tudo que está relacionado à magia, seja qual tipo de magia for, de certa forma, a princípio, surge, tem raízes dentro do personagem Salomão. O selo do lamento, ou selo secreto, ou último selo, ou dezenas de outros nomes, ou até mesmo a pedra filosofal, como alguns dizem, que é capaz de dar a vida eterna, é conhecida pelo ser humano e pouquíssimas pessoas têm ou tiveram acesso a elas, e acredita-se que sim, que de alguma forma Salomão está vivo, quer seja vivo por vida eterna em corpo, em carne aqui na Terra, ou quer seja vivo em vida eterna por espírito. Mas, seja como for, eu pergunto: o que você acha dessas lendas? Será capaz o homem de rejuvenescer e ter a vida eterna? Será que ele pode ficar com seu corpo perambulando aqui nessa terra sem morrer? Será que de fato Salomão teria sido um iniciado maçom? Ou
o mais sábio mago de todos os tempos? Ou o mais sábio alquimista de todos? Ou será que tudo não passa de lenda? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bem, e antes de encerrar, quero agradecer vocês mais uma vez pelos 100k de inscrições. A gente está com 100 mil inscritos. Eu vou falar nisso de novo porque eu de fato devo isso a vocês. E aqui está mais uma vez, embora eu já tenha feito vídeo especial, aqui está mais uma vez o meu muito obrigado. E quero aproveitar também para indicar a compactcameras.com.br, que é a patrocinadora oficial aqui do canal Acervo Maldito. Então, como eu sempre costumo dizer, se você precisa de câmera ou filmadora profissional ou semi-profissional, passa na loja Compact Câmeras, pega o cupom de desconto aqui embaixo, que você lá encontra muitas coisas, tudo o que você precisa, e o pessoal atende muito rápido, te entrega tudo com muita rapidez e com confiança, que é isso que a gente mais precisa hoje em dia, antes de comprar na internet, um lugar confiável. Bom, tá dada a minha dica, espero que tenham gostado do vídeo. Vou ler os comentários de todos, vou, lógico, tentar responder alguns, é humanamente impossível responder todo mundo, e se gostou, dá joinha, compartilhe em suas redes sociais, e se é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.